Bom dia, eu sou o pastor Tiago Lincoln, pastor da Igreja Batista Orla Rio. Estamos começando a nossa celebração dominical no modo caseiro, porque estamos numa pandemia. Então peço a você que fique até o final. Hoje teremos a participação super especial do pastor Carlos Macor, que vai estar falando sobre espiritualidade em tempos de pandemia. Uma mensagem que impactou muito a minha vida, onde a gente pode ver a ação de Jesus em meio a essa pandemia. Como é que a gente faz? Como a espiritualidade funciona? Como é isso? Então, tudo isso, o pastor Carlos, usando o Sermão do Monte, ele vai colocando ponto a ponto, de uma maneira muito didática, usado por Deus para nos abençoar. Fique conosco, né? Vamos adorar o Senhor. A Luma vai estar adorando a Deus, mas você aí da sua casa adore também. E vamos cantar e celebrar, porque hoje é dia de celebração. Deus te abençoe. No mês da família, vamos cantar sobre a família. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. O título da minha mensagem é Espiritualidade que sobrevive à pandemia. Espiritualidade que sobrevive à pandemia. Agora, tem que ser honesto. O título em si já é um desafio, porque tem cada palavra aqui que é difícil definir. O que é espiritualidade? Aí a primeira pergunta, essa palavra espiritualidade é uma das palavras mais difíceis para a gente definir hoje em dia. Então, eu queria começar com uma pequena ideia que eu aprendi com um autor chamado Stanley Jones, que é missionário na Índia durante 55 anos, um homem que me influenciou muito. Ele escreveu um livro chamado Jesus no Monte, uma estratégia de vida. O Sermão do Monte para o Stanley Jones era um manifesto de Jesus, uma declaração de Jesus de como funciona a espiritualidade. Então, para o Stanley Jones, ele disse que a coisa mais importante na vida de um cristão deveria ser viver o Sermão do Monte. Mas para isso acontecer, a gente tem que responder uma pergunta. O Jones, o missionário Stanley Jones, ele disse que na Índia, a pergunta que foi feita é assim: por que o cristão não vive o Sermão do Monte? Essa foi a pergunta que ele ouviu durante 55 anos. Ele era amigo pessoal do Gandhi. E o próprio Gandhi perguntou, por que o cristão não vive o Sermão do Monte? Aí, no Ocidente, Estados Unidos, o Brasil, essa parte do mundo que tem influência muito forte do cristianismo, a pergunta, o Stanley Jones disse, a pergunta não é por que o cristão não vive o Sermão do Monte? A nossa pergunta é,
será que é possível viver o Sermão do Monte? Então, Stanley Jones queria encorajar a igreja do mundo inteiro, cada cristão, a repensar o Sermão do Monte. Aí ele usa essa expressão, o centro e circunferência do amor. Então, eu emprestei essa ideia dele, que é tão boa, e eu não consegui achar uma outra maneira, o centro e circunferência do amor, para essa palestra. Agora, a ideia dele é assim, a qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor. Então, ele disse assim, Cristo em nós está no centro da gente. E quando a gente pensa na espiritualidade, a gente tem que pensar que a espiritualidade já existe em mim. Então, o título, Espiritualidade que sobrevive à pandemia, já está respondida. A espiritualidade genuína é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a espiritualidade não pode ser ameaçada por nada, porque a espiritualidade é uma pessoa, é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, primeira coisa para o nosso tempo juntos é todo mundo descansar um pouco, porque eu não vou falar sobre como é que você vai gerar ou manter a sua espiritualidade. Eu vou pedir para você crer que a espiritualidade já vive em você. Nós não vamos tentar consertar a espiritualidade. A espiritualidade genuína é Cristo em nós, a esperança da glória. Envolve o Pai, que é a vontade, o Filho, que é o verbo, e o Espírito, que é o vento. Eu vou explicar isso um pouco mais. Eu espero que você possa continuar comigo com essa ideia. Agora, o próximo slide, por favor. Aí, a gente avança aqui para uma ideia de 3 coisas na espiritualidade que a gente tem que compreender. Você vai ver na tela as palavras amor perfeito, apoio divino e um alvo. Na espiritualidade cristã, nós temos que trabalhar essas ideias. O amor perfeito, o apoio divino e o alvo. E como crianças, porque Jesus falou que o maior no reino de Deus é como uma criança. Então, a espiritualidade, você tem que voltar a ser como se fosse uma criança. Você está um aprendiz. Você está aprendendo a cooperar com essas coisas. Eu quero ler um versículo, não vai aparecer na tela, mas é muito importante. É 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou ler mais uma vez, presta muita atenção na certeza e convicção do apóstolo João, escrevendo essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Primeira coisa, primeira ideia, o amor perfeito existe. O amor perfeito foi revelado em Cristo Jesus. Mas o amor perfeito é a coisa mais antiga no universo. E até usar a palavra antiga em termos teológicos não é correto, mas sempre existiu e sempre existirá o amor perfeito. Agora, o amor perfeito existe. Aí vem uma pergunta. Deus apoia a gente. Deus apoia a gente. Ou podemos falar assim, o amor perfeito apoiará a gente. E as bem-aventuranças e o Sermão do Monte é uma declaração de Jesus que a resposta
é assim: o amor perfeito apoiará a gente se a gente entrar no caminho estreito. É um caminho que poucas pessoas vão achar, mas quem entra nesse caminho estreito irá na direção do alvo. Agora, se você puder imaginar comigo essas três coisas. O amor perfeito existe. E somente Jesus, o amor perfeito, pode aperfeiçoar o amor humano. Então, o apoio de Deus é comunicado por Jesus com a frase bem-aventurado. Em inglês, é a palavra blessed. Bem-aventurado significa apoiado para chegar no destino. Apoiado para chegar no destino. Aventura. Você tem apoio. Você chegará, porque o amor perfeito quer que você chegue e você tenha sucesso. Então, a espiritualidade que sobrevive à pandemia é o amor perfeito. Agora, a questão é, o que é o alvo? O que é o alvo da espiritualidade? Por que eu deveria querer ser um cristão espiritual? O alvo a gente encontra em capítulo 5 de Mateus, no versículo 48, onde Jesus diz assim: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Então, como é que a gente pode definir o alvo? O alvo da espiritualidade minha é Deus aperfeiçoar o meu amor. A única maneira que isso pode acontecer é com o apoio contínuo do amor perfeito em mim. Você lembra em João 15 que Jesus falou: permaneça no meu amor, como eu estava permanecendo no amor do meu Pai. O ser humano foi criado para ser apoiado e guiado pelo amor perfeito. Agora, esse amor perfeito se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E quem crê nele, ele dá o direito de se tornar filho de Deus. Filho de Deus. E a ideia do discipulado que nós temos, que discipulado é colocar na cabeça de pessoas ideias, propósitos, princípios. Eu acho que não é o caminho. O caminho é você olhar para a pessoa que aceita Jesus como Salvador e diz para ela essas coisas. O amor perfeito habita em você. Você tem garantido o apoio divino. Mas você precisa entender o que é o alvo. E o alvo é Deus quer aperfeiçoar o seu amor. Isso é o discipulado. Aperfeiçoar. Isso quer dizer, faz você capaz de amar sem parar. Agora, é claro, ninguém chegou nisso na perfeição. Eu não sou perfeito, você não está. Mas eu tenho que ter esse alvo. Porque na espiritualidade, você começa e você tem que mirar alto. Você tem que ver o alvo. Agora, o próximo slide. Uma ilustração que me ajudou bastante. Eu fui muito influenciado nas minhas viagens para Portugal. Os meus irmãos portugueses me ensinaram tanta coisa e eu tenho crescido tanto junto com eles. E o Paulo Pascoal, um grande amigo meu, ele tinha um projeto chamado Caravela. E a ideia de Caravela é que os portugueses se espalharam pelo mundo inteiro, tinha uma influência enorme no mundo. Inclusive, chegou aqui no Brasil. É claro, todo mundo aqui sabe disso. Agora, a Caravela era uma tecnologia de ponta. Era um barco mais ágil, mais rápido e muito mais capaz de chegar onde eles queriam chegar. É claro que chegaram aqui no Brasil. Aquela viagem de Lisboa, onde saíram as caravelas até o Brasil, acho que 6, 8 semanas. Então, eu queria que você imaginasse uma coisa. Imagine que você estava entrando numa caravela 500 anos atrás, lá no Rio Tejo,
E você está aguardando o momento de sair daquele rio, aguardando a maré começar a sair, e você vai sair naquele barco. Aquele barco tem 150 toneladas de peso, é muita madeira, tem homens para trabalhar aquilo, e você está fazendo uma viagem para o Brasil. Agora você sai daquela linda a saída para o mar que tem lá em Lisboa, e você está lá naquele barco, e você está olhando o barco, toda aquela madeira, todo aquele trabalho, todo mundo trabalha. Agora, aí cai a ficha. A gente fala isso ainda no Brasil, ainda não tem mais essa ficha, coisa de ficha, mas pegou o wireless, você, puxa, eu estou nesse barco que pesa tanto e não tem motor. Não podemos remar. Como é que a gente vai chegar onde o nosso alvo está? Como é que a gente chega sem motor? É pelo vento. O segredo da espiritualidade é compreender que você precisa confiar completamente que é Deus que é Deus pelo Espírito Santo que vai levar você até o destino e você poder ser aperfeiçoado pela fé. Sabe que o nosso trabalho espiritual todo dia é crer, é colocar a vela, é cuidar do barco e esperar e crer que o vento virá. E Jesus ilustra para nós isso. É uma coisa muito interessante. No Sermão do Monte, Jesus, ele fala o Sermão do Monte. E você pode ler o Sermão do Monte em 30, 35 minutos. E se alguém está lendo, você pode ouvir em pouco tempo. Mas é impressionante o que está nessas palavras, porque é um caminho. E capítulo 5 é literalmente o caminho estreito. Você começa com bem-aventurados pobres de espírito, chega em seja perfeito como seu Pai espiritual é perfeito. Aí em capítulo 6, no início do capítulo 7, ele mostra como é que você vai ter umas lutas com a mente dividida dentro de você, as dobras na sua alma. Aí finalmente ele chega no fim e diz, mas isso funciona, e quem ouve essas palavras e as pratica, vai construir uma vida que funciona. Então, qual é o meu trabalho para ser espiritual? É crer que o amor perfeito me achou. É crer que o amor perfeito habita em mim. É crer que esse amor perfeito quer me apoiar. Mas eu tenho que compreender que tem um alvo. E esse caminho de ele aperfeiçoar o meu amor é um caminho estreito. E cada vez que eu saio desse caminho, eu tenho que voltar para o lugar onde eu saí. Agora, vamos para mais um slide aqui, vai dizer, as bem-aventurados, acho que é o próximo slide, pode colocar? Seremos bem-aventurados, isso é muito importante. Não, pode ficar aqui agora. Seremos bem-aventurados. Agora, eu descobri nas bem-aventuranças que uma coisa que mudou minha vida. O Stanley Jones, ele dividiu as bem-aventuranças em 9. Tem pessoas que dizem que tem 7, outros têm 8. Ele dividiu em 9. E ele me ensinou no livro dele que ele escreveu em 1940 que são grupos de 3. E os primeiros 3, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, é um tese, antítese e síntese. E quer dizer, Jesus está mostrando para nós um processo de discipulado que Deus fará dentro de mim para eu ser capaz de amar. E o maior impedimento entre eu e eu amar como ele ama é o medo. É o medo. O amor e o medo não misturam. Em Deus não tem medo.
A declaração mais repetida no Antigo Testamento é não temas. Não tenho medo. O problema do ser humano é que ele está cheio de medo. Ele está cheio de... Volta para a primeira slide, por favor, aquele de bem-aventurados. Eu quero ler o versículo primeiro, tá bom? Bem-aventurados, se você tem a sua Bíblia aberta para Mateus 5, você também pode ver. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora, veja as mãos abertas e a pessoa está zerada. Isso é como a vela da caravela. Toda espiritualidade genuína no cristianismo começa assim. Naquilo que eu chamo de modo receber. O justo viverá pela fé, pela receptividade. Jesus disse em João 6 que a nossa obra é crer nele. Crer é literalmente comprometer-se, como aquele pessoal na caravela, quando saiu do Rio Tejo, eles estavam comprometidos. Se o vento não chega, eles não vão para lugar algum. Pobreza de espírito é o que eu chamo de sagrado zero. Isso é o início da espiritualidade. Isso é tão importante para os pastores aprender. Você não tem que produzir a sua espiritualidade. E você não tem que manter a sua espiritualidade. Você tem que receber a sua espiritualidade um dia de cada vez, momento a momento. Agora, uma coisa que Deus me mostrou, que eu quero compartilhar com vocês nesses próximos minutos, é que cada uma das bem-aventuranças vão se eu viver essa realidade de pobreza de espírito, isso expulsa de mim, o amor perfeito expulsa de mim um tipo de medo. E cada bem-aventurança é um tipo de medo que atrapalha o meu desejo de amar. Agora, eu quero fazer uma pergunta que eu faço muito quando eu estou no treinamento com líderes e igrejas. Eu queria que você respondesse essa pergunta, ou participasse dessa pergunta. Quem aqui gostaria de viver o resto da sua vida e nunca mais machucar, ofender ou maltratar um outro ser humano? Quem aqui gostaria de passar o resto da sua vida e nunca mais, de uma forma desnecessária, machucar, maltratar, ofender ou atrapalhar a vida de outro ser humano? O cristão é sempre unânime. O desejo de amar já está no DNA do cristão. Agora a questão é como. Agora a gente vai andar pelas bem-aventuranças e a gente vai ver que medo Deus precisa expulsar de mim durante essa pandemia, mas com a pandemia ou sem a pandemia, ele tem que fazer isso para mim, para eu amar. Agora, próximo slide. Jesus expulsará nosso medo de não ter. Nós temos, todos nós, um medo que a gente não terá o suficiente para continuar ou para ter sucesso. É um medo que está na minha vida que diz: Deus não é suficiente. Eu não vou ter o que eu preciso. Agora, o Davi, salmista Davi, ele lutou com esse medo. E ele escreveu o Salmo 23, que começa com essas palavras: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pense comigo um pouco. Quantos pecados no mundo acontecem para a pessoa garantir que ela terá o que ela precisa ou que ela pensa que ela precisa? Por exemplo, escravidão. Por que alguém precisava de escravos? O que foi a motivação de um ser humano dominar uma outra pessoa até o ponto de
esmagar a história dela, tirar ela da aldeia dela, transportar ela de um país para o outro. O que estava por trás daquilo? Eu acho que o medo de não ter está muito misturado na economia de toda a história do mundo. E quando alguém tem medo de não ter, ela sempre está contando dinheiro e fazendo seus cálculos. Para eu ser útil para Deus, ele tem que expulsar de mim esse medo. Agora, ele expulsa esse medo de mim um dia de cada vez. Porque eu tenho que ser sincero, tem dia que ele expulsa de mim e eu volto para meus velhos medos. Mas aos poucos, e com muito amor e muito cuidado, ele expulsa esse medo. Agora, mais uma bem-aventurança. Vamos para a próxima. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Neste mundo sofremos. Fingir que a gente não está vendo e experimentando sofrimento é mentir para nós mesmos. E Deus não explica para nós, nesse caminho estreito, sempre por que estamos sofrendo. O fato é que estamos sofrendo. Agora, nesse aqui, Jesus diz, bem-aventurado. Você lembra o que significa bem-aventurado? Apoiado para chegar no destino. Abençoado para chegar no alvo. Então, a gente pode ler isso assim. O amor perfeito apoiará você na hora das suas lágrimas, com compaixão e consolação, nem sempre respostas. Agora, qual é o medo aqui? É o medo do poder da dor. Pode passar? Mais um. O medo do poder da dor. Jesus, o amor perfeito, expulsará o nosso medo da dor ter a palavra final. Quando a gente passa por uma tragédia, quando a gente passa por uma coisa super difícil, uma doença, pandemia, a perda de emprego, a gente sente a compaixão de Deus, a consolação de Deus. Mas naquela experiência de perder emprego, perder a igreja, perder um casamento, nasce em nós que a dor vai nos definir. Uma vez uma mulher veio falar comigo aqui em São José dos Campos, muitos anos atrás, e ela estava super deprimida, e ela ouviu uma das minhas pregações, e ela veio falar comigo. E no costume, quando alguém vem falar comigo e eu não conheço a pessoa, eu faço uma pergunta, e essa pergunta é bem pensada, é uma pergunta que me ajuda a conhecer a pessoa. Eu falo para a pessoa, olha, fala da sua vida para mim. Antes da gente conversar sobre algum assunto, fala da sua vida para mim. E essa mulher olhou para mim e disse, você tem tempo? E eu tenho percebido que quando uma mulher fala assim, você tem tempo, você precisa ter tempo. Porque ela vai contar cada detalhe e ela merece ter esse respeito. Então, eu falei, eu tenho agenda aberta, pode falar. Aí ela começou a falar e ela falou durante 2 horas. E o maior milagre é que eu fiquei quieto durante 2 horas. E ela falou de abandono na infância, ela falou de abusos sexuais que ela sofreu, ela falou de um problema no casamento dela, e ela tinha uma lista de ofensas e tudo mais, que eu chorei só ouvindo ela falar. E no fim, eu falei, eu estava tão chocado com a história dela, que eu falei, irmã, eu não quero machucar você, mas eu preciso ajudar você a olhar para essa situação que você descreveu de uma forma diferente. A minha pergunta foi, me fala da sua vida. E durante 2 horas, você falou da sua dor. Então, eu creio que dentro da sua vida interior,
você está se definindo pela dor. Você acabou de falar para mim, eu sou a minha dor. Aí eu pedi para ela colocar a mão sobre o coração dela e falar comigo, Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. O Senhor é minha vida. Meu mundo, eu pedi para ela falar, meu mundo tem sido um inferno. Mas a minha vida é boa. A minha vida é Jesus. A minha vida é Jesus Cristo que vive em mim. Jesus expulsará o nosso medo da dor. Agora, se ele expulsar meu medo de não ter, e ele expulsar de mim o medo da dor ter a palavra final, aí ele vai me levar para a terceira. A gente vai agora nessa primeira. Bem-aventurados os humildes. Pode passar? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É impressionante que Deus usa ovelha para descrever seus filhos e suas filhas. Porque é um animal que não ameaça ninguém. Esse animal, ele tem uma função super linda na natureza. O Davi cuidava de ovelha. O Jesus falava que ele é o bom pastor. Então, eu não sei o que você pensa, mas se alguém falar para mim que eu sou uma ovelha, isso não gera em mim um grande orgulho. Porque eu prefiro que alguém fale de uma coisa um pouco mais forte. Mas o problema é que a mansidão é o único poder que o ser humano pode usar sem se poluir, sem se tornar corrupto. Existem muitos poderes no mundo, mas Jesus escolheu ele com todo o poder, toda a autoridade. Ele andou entre nós e usou um poder o tempo todo aqui no mundo. Mansidão. Mansidão é o poder de ser usado por Deus. E você não tentar usar seu poder para machucar, mas você usa seu poder só para abençoar. Isso é Jesus. Agora, que medo Deus precisa expulsar de mim? Vai para o próximo slide, por favor. Jesus expulsará nosso medo de não ter o controle. Pergunta: coronavírus gerou esse medo em você? Gerou em mim. E na medida que esse medo de perder o controle fica ativo em mim, a qualidade do meu amor baixa. A qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor. Agora, se Jesus expulsar de mim o medo de não ter, o medo que a dor vai me definir, e ele expulsa-me o medo de não ter controle, eu estou começando a sentir o vento nas velas. Eu estou começando a sentir o apoio divino me encorajando a avançar. Avançar mesmo. Agora vamos avançar para a próxima. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na minha juventude, o homem que mais me impressionou na minha vida foi Martin Luther King Jr. Porque ele era um homem que não tinha medo de não ter. Ele era um homem que sofreu opressão por causa da sua raça. Era um homem manso. Só queria o bem. Isso gerou nele fome e sede de justiça. Isso vai acontecer em você, vai acontecer em mim. Se Deus expulsar meu medo de não ter, se Deus expulsar de mim o medo de que a dor não vai me definir, se Deus expulsar de mim o meu desejo de controlar tudo
para eu estar seguro, meus olhos vão abrir para as injustiças do mundo. Eu vou começar a sentir um desejo de ajudar, de aliviar a dor do outro. Agora, o que é o medo aqui? Jesus expulsará de mim, pode colocar? O nosso medo que a justiça não existe. Se você passa um pouco de tempo aqui neste mundo, você vai perceber que o mundo não é um lugar de justiça. É um lugar de tentativas. Um do autor que me influenciou muito foi Oswald Chambers. Ele falou, nunca espera a justiça no mundo, mas nunca para de ser justo. Se Jesus expulsar de mim o meu medo que a justiça não existe, eu vou olhar o mundo ainda cheio da justiça de Deus que habita em mim. Porque o justo amor já vive em mim. Aí eu posso ser justo e não me frustrar ou ficar violento, porque o mundo não é justo. Martin Luther King Jr. morreu uma morte violenta, mas ele nunca usou a violência para correr atrás da justiça. Agora, a próxima. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus é o exemplo do justo se oferecendo com misericórdia. E ele pede para a gente também perdoar 490 vezes. Há uma tendência de pessoas que têm paixão pela justiça social partir para a violência. Por quê? Porque a única coisa que pode acalmar e unir a sensação de querer justiça é você ter justiça como alvo, mas tem um coração cheio de misericórdia, que fala da cruz, Pai, perdoe-os porque não sabe o que fazem. Por isso, quando a gente vê no Facebook tanta gente condenando, a gente tem que falar, pela misericórdia de Deus, por favor. Eu também quero justiça, mas Deus não me autoriza a ter julgamento assim contra ninguém. Jesus é o exemplo disso. Agora, Jesus expulsará o meu medo de ser usado ou abusado. Pode avançar? Mais um slide, por favor. Jesus expulsará o nosso medo de sermos abusados. Por que a gente não quer mostrar misericórdia? Porque a gente, de uma certa forma, arrisca. Quem é misericordioso pode se tornar alguém que é fácil abusar. Todos nós temos o medo de sermos abusados. Por isso, Pedro, quando ele estava perguntando para Jesus, se alguém me ofender, quantas vezes eu preciso perdoar a pessoa? 7 está bom, Jesus? Jesus, não, 7 vezes 70. Por quê? Porque ele sabe que o que está por trás da gente não perdoar, da gente não mostrar misericórdia, é o medo que a gente vai acabar sendo abusado porque a gente mostra misericórdia. É um medo que ele precisa expulsar de mim. Agora, se ele expulsar de mim o meu medo que a justiça não existe, e ele expulsa de mim o medo de ser abusado, eu chego num outro nível nesse caminho. É chamado pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pode colocar esse slide, por favor? Bem-aventurados. A gente transforma numa criança. A gente começa a ver o mundo com otimismo. Porque a gente começa a ver Deus agindo. Agora, uma pergunta para você. Você tem visto Deus agir durante esse tempo de crise coronavírus? Você tem visto a mobilização de amor genuíno na sua igreja,
no seu coração, se você já está nesse caminho de pobreza de espírito, bem-aventurados que choram, serão consolados, os mansos, fome de sede de justiça e misericórdia, o que acontece? Seus olhos abrem e você vê Deus trabalhando por todo lado, e você fica alegre com isso. Qual é o medo que é ligado com essa pureza de coração? Pode passar para mais um slide. É o medo. Jesus expulsará o nosso medo de não ver o agir de Deus. Se você é pastor, você vai passar por épocas na sua igreja que você pensa, Deus sumiu. Deus sumiu. Mas a razão por que você pensa que Deus sumiu é que ele não fez o que você queria que ele fizesse, e também você não conseguiu ver o que ele está fazendo. Nós temos que ver com os olhos sem medo. É claro, ele fechou o prédio da igreja, ele me colocou no meu apartamento aqui parado, talvez alguém perdeu o emprego, eu sei. Volta lá para bem-aventurados aqueles que choram, ele vai consolar você. E você lembra-se, se você olhar para esse mundo com misericórdia e também querendo justiça social, você vai ver Deus agindo. Mais um, bem-aventurados os pacificadores. Pode passar, por favor? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Sabe o que acontece com pacificador? Se você já é um pastor, você já sabe disso. Tem um conflito na igreja, entre duas famílias na igreja. É um conflito, eles estão brigando, as duas famílias. E você, como pastor, você tem que ser pacificador. Aí você entra no meio da confusão e você leva tiro dos dois lados. Ser pacificador nesse mundo coloca você num fogo cruzado. Mas se eu manter dentro de mim o medo de conflitos, eu não posso pastorear a igreja. Porque amar é ir na direção da dor. Amar é ir na direção da dor. E o caminho estreito que ele está descrevendo para nós aqui nas bem-aventuranças é a espiritualidade em ação. E eu tenho que entender que eu preciso me abrir e ter pobreza de espírito. Eu preciso chorar na presença de Deus. Eu preciso eliminar o uso de poderes normais do ser humano e usar somente mansidão. Eu preciso sonhar no mundo mais justo. Eu preciso também deixar expulsar de mim o medo de eu ser abusado, porque eu sou um pastor que é fácil abusar. E eu tenho que ter também, ele me livra do medo de paz, o ser pacificador. Ora, o que é o medo que ele está querendo expulsar de mim aqui? Pode colocar o próximo slide. Jesus expulsará de mim, expulsará o nosso medo dos conflitos. E muito líder que não enfrenta com coragem os conflitos. Ou ele fica de um lado do outro, mas ele não arrisca ir na direção da dor. Eu conheço pastores que são muito bons de pacificar, mas eu também vejo eles sofrendo, porque leva tiro, às vezes, muitas vezes um pastor, ele faz uma reconciliação num casamento que está indo para divórcio, e o casal volta, e depois o casal muda de igreja. Eu já vi isso muito, porque eles não querem lembrar dos conflitos, porque contaram tudo para o pastor. Mas ainda assim, você perde esse medo. Próximo slide. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por deles é o reino dos céus. Nós temos um medo da perseguição. Quem não tem? Eu tenho. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de ver pessoas gostando de mim. Ataque pessoal é muito difícil para mim. Se eu pudesse colocar um tipo de avaliação do nível de medo que eu tenho, aqui é um dos meus maiores medos, que Deus está trabalhando até hoje. Jesus expulsará, pode ir para o próximo, Jesus expulsará o medo da rejeição.
Você acredita que esse amor perfeito pode expulsar seu medo da rejeição? Depende muito da sua infância. Quando o Fernando estava falando sobre feridas emocionais e terapia, etc., etc., na maioria das vezes, o que você está conversando com alguém é alguma coisa que é ligada com a rejeição, ou você foi desprezado, abandonado, e isso gerou em você um medo, você criou uma maneira de sobreviver, e essa maneira de sobreviver não funciona. Agora, no meu trabalho com pessoas, eu faço uma distinção entre espírito e alma. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é mais afiada de uma espada de dois gumes e penetra e separa juntas a medula, espírito, a alma do espírito. Agora, para mim, a terapia que a pessoa pode receber não é trabalhar no nível do espírito. O amor perfeito não precisa de terapia. Mas a minha mente, as minhas emoções e minhas vontades, que é a minha alma, é uma zona de muita história e muita rejeição. Então, é claro, se eu cooperar com o amor perfeito, ele vai me curar. Mas tem hora que eu preciso de uma voz que me explica por que eu faço o que eu faço. Eu acho que a razão por que eu tenho tanto medo de ser rejeitado é na minha infância, é na minha história. E Deus está me livrando disso. O amor perfeito está expulsando o meu medo. E a última. Bem-aventurados que serão vocês por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Como é que pode chegar no fim dessa lista? E a última coisa, ele disse, alegre-se, porque você foi perseguido, porque você, por minha causa, o segredo de tudo isso é que quando você vive em função da voz do amor perfeito, que é Jesus, você sabe que você pode chegar exatamente onde ele chegou. Agora, isso é um caminho estreito. Então, se você estudar depois as bem-aventuranças com essa perspectiva, lembra-se, tem que levar em conta, o amor perfeito existe, o apoio divino é garantido, somos bem-aventurados, e o alvo é claro, o alvo do discipulado não é fazer bom crente de igreja, ou alguém que tem uma teologia perfeita. Não, é aperfeiçoar o seu amor para que você possa andar no caminho que vai na direção do seu Pai, e até um dia ele vai aperfeiçoar o seu amor e o meu amor. Agora, terminando, a gente vai para o resultado disso. O que acontece? Desculpe, eu esqueci. Obrigado por me ajudar. Jesus expulsará o nosso medo de não ter um final feliz. Esse medo está muito, muito presente agora, não é? Puxa, pandemia, agora eu não vou ter um final feliz. O que eu investi tanto tempo em construir não vai dar certo. Esse é o medo. Ele precisa expulsar esse medo de mim e de você. Agora pode avançar mais um slide, por favor. Qual é o fruto? Seremos sal e luz. Agora, olha o processo aqui, que é tão lindo. Eu estou lá atrás, no pobreza do espírito. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar. Então, Jesus, eu quero amar. Tudo bem, ele ouve isso. Aí ele começa um processo. Tá bom, Carlos? Você vai ter que se conhecer. Você vai ter que ficar vulnerável perante mim. E vou ter que revelar para você, Carlos, os seus medos. Porque no amor não há medo. E aquele que ainda tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, Carlos, eu vou gentilmente levar você para um caminho. O caminho da pobreza de espírito. O caminho de luto e dor. O caminho de abandonar os outros poderes e só ficar com mansidão.
Eu vou te levar pelo caminho da fome e sede da justiça. Vou te levar para o caminho da misericórdia. Eu vou abrir os seus olhos para você ser uma pessoa de coração puro. Aí eu vou levar você para aguentar a perseguição, etc., etc., que acontece. Mas o que vai acontecer comigo? Eu vou ser levado a ser sal e luz. Agora passa mais um slide, por favor. Sal, que preservar o que é bom e acrescenta sabor à vida. Uma pessoa que passa por esse caminho estreito e vai na frente, ela desenvolve um sabor. O Carlos Queiroz, que tem um livro sensacional sobre o Sermão do Monte, acho que o título é Ser Eu Bastante, é o título, Sermão do Monte, Carlos Queiroz, é muito, muito bom o livro. Ele falou que o cristão tem que ser picante e brilhante. Picante e brilhante. Eu gostei tanto disso. Esse processo, esse caminho, é o caminho da espiritualidade. Agora, lembre-se, você não está produzindo essa espiritualidade, ela já existe. Você está só colocando as velas. Então, imagine que as 9 bem-aventuranças são 9 velas. E você está na caravela, no barco, e você quer viajar, chegar no destino. Seu papel é levantar as velas e crer que o vento vai te levar. E esse vento, que é o Espírito Santo, vai expulsar de você o medo. Aí, de repente, você será uma pessoa de influência positiva. Onde você está, você vai preservar o que é bom. E você vai dar um sabor no seu lar, na sua igreja, que é lindo. E vamos para a última parte, a luz. Aí você se torna a luz. E a luz ilumina o caminho do amor. E pessoas vendo você como sal e luz, eles glorificam a Deus, porque quem conhece você sabe que não é você. Pessoas que me conhecem a minha vida inteira, até hoje estão chocados nas mudanças na minha vida. A Pamela brinca comigo, eu estou nessa fase de Carlos Fofinho, o velho, mas ela me conhece muito bem. Você deixa o medo voltar para Carlos, você deixa o medo voltar para Carlos, e o Carlos ainda faz um grande estrago no amor. Deixa eu ser honesto com os irmãos. Eu preciso, um dia de cada vez, levantar a vela da minha dependência total perante Deus. E ser honesto. E perceber quando o medo está me controlando e quando a fé está me levando na direção da justiça de Deus. Eu preciso, cada dia, um dia de cada vez, andar esse caminho. Agora, esse caminho continua. Se você ficar em capítulo 5 de Mateus, você vê que tem muitos mais palavras de Jesus para a gente ouvir e obedecer. Agora, falando para pastores e líderes agora, só para terminar o nosso tempo, e esse pensamento, uma das coisas mais importantes que eu vejo nos pastores e líderes é uma tendência de você pensar que você pode ser a vida cristã para outras pessoas, que você pode gerar nas outras pessoas espiritualidade. Você não pode. Isso não é seu papel. Seu papel, em termos bem claros, é levar pessoas até Jesus, o amor perfeito, e deixa a pessoa com Ele. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério, muitos anos atrás, quando eu pregava, eu olhava para aquela congregação na minha frente, pensando em tudo que estava faltando na vida deles. Eu estava olhando eles como se fosse um médico diagnosticando o doente. Eu estava avaliando o doente. Eles são doentes, e eu sou meio assim,
eu tenho na Bíblia e a minha inteligência o remédio para curá-los. E eu fiquei tão frustrado porque eu jogava esse medicamento perante eles todo domingo na pregação, querendo criar uma espiritualidade que veio da minha capacidade de pregar e cuidar da igreja. Mas eles continuavam doentes. E eu pregando, na minha opinião, tão bem, eu não entendi. Mas eu estava vendo eles de uma forma errada. O cristão, no nível do seu espírito, não está doente. Ele está doente na sua alma, nas juntas. A medula, que eu mencionei de Hebreus capítulo 4, a medula é o espírito. A medula da sua vida é muito mais importante do que as suas juntas, porque se você tem uma doença na sua medula, é vida ou morte. Se você tem uma doença nas suas juntas, é um problema de movimentação e você poder expressar quem você é porque você tem problema nas juntas. Normalmente não tem muitas doenças nas juntas que podem matar alguém, mas se você ficar doente na medula, você vai morrer se não receber a cura. Tem uma boa notícia para você. A espiritualidade que agora vive na medula do seu ser é eterna. Então, a resposta do meu assunto aqui, agora para os irmãos, é assim: a sua espiritualidade é muito maior do que a pandemia. Porque sua espiritualidade não é de você. É Cristo em você. Agora, sua cooperação com essa espiritualidade é um assunto de um dia de cada vez. E você ficar nesse caminho estreito. Esse caminho estreito foi o caminho do tempo de Jesus. Foi o tempo de Lutero, do Calvino. Era o caminho 100 anos atrás. É o mesmo caminho para toda geração de discípulo de Jesus. O Sermão do Monte, capítulo 5, é o caminho estreito. Ninguém que eu conheço vive a perfeição do amor aqui no mundo. Só Jesus. Mas eu vejo pessoas que eu admiro muito, que são pessoas nas quais Deus já expulsou muito medo. E o amor deles está iluminando o mundo. E eles estão trazendo sabor e também iluminação. São pessoas picantes e brilhantes. São pessoas nas quais Jesus fica livre para se manifestar. Amados irmãos em Cristo, a espiritualidade que vive em você é Jesus. Você tem a vontade, que é o Pai, você tem o Verbo, que é o Filho, e você tem o vento, que é o Espírito Santo. E você chegará no destino, porque você é um bem-aventurado. Que Deus te abençoe. Fique focado em Cristo, porque Ele é para nós a manifestação do amor perfeito que expulsa o nosso medo. Que Deus te abençoe. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos no momento da devolução. Este é o período em que entendemos que os participantes da Igreja Batista Orla Rio dedicam seus dízimos e ofertas para a manutenção da igreja e a expansão do reino de Deus no mundo. Segue aí o link com os dados do banco, agência e conta da igreja, para que você, membro da Igreja Batista Orla Rio, possa realizar a sua transferência ou depósito da sua contribuição. E se você não é membro da igreja e tem no coração o desejo de participar conosco, você é muito bem-vindo. Fique à vontade. Um grande abraço, fiquem com Jesus e até a próxima. Tchau, tchau. A espiritualidade de Jesus, ela é uma espiritualidade que nos traz descanso. E nós vamos cantar sobre o descanso. Então vai ter uma letra aqui embaixo. Eu quero convidar você a adorar a Deus conosco cantando essa linda canção. Tá bom? Vamos lá? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
Cristo devo um amigo, e só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Vamos lá? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Deus te abençoe. A palavra de gratidão ao pastor Carlos por ter trago uma mensagem tão própria para esse tempo. Momento em que o nosso motor, ele é o motor da economia, um motor que muitas vezes nos impulsiona, não está funcionando. Vamos levantar as nossas velas e o vento do Espírito vai nos levar, não é isso? Vou impetrar a bênção apostólica. Espero que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco aqui, mas também com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. 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 Boa semana, um domingo na presença de Jesus. Vamos em frente com fé, esperança e amor. Tchau, tchau.